Tanto a WWE quanto a WCW atingiram novos patamares, com Hulk Hogan liderando as duas companhias em diferentes momentos. Uma lenda com o sucesso de Hulk Hogan naturalmente esteve envolvida em várias histórias marcantes que se conectaram com o público. Sua longa trajetória no wrestling rendeu grandes rivalidades e momentos históricos ao longo das décadas. Então nesse vídeo eu vou falar para vocês algumas das melhores storylines da carreira de Hulk Hogan, aquelas que definiram sua importância e ajudaram a moldar o que a luta livre se tornaria. Então galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar para vocês, beleza? Então sem mais delongas, partiu pro vídeo. O início da Hulkamania como campeão. Vince McMahon escolheu pessoalmente Hulk Hogan para ser o rosto da WWE assim que assumiu o controle da empresa do seu pai e iniciou o ousado projeto de transformar o wrestling em entretenimento esportivo. Hulk Hogan passou a interpretar um herói patriota, dando início ao fenômeno conhecido como Hulkamania. O pontapé inicial dessa era veio quando o vilão estrangeiro The Iron Sheik perdeu o cinturão da WWF para Hulk Hogan, marcando o início de sua jornada como principal estrela da companhia. A storyline colocou Hogan como o grande herói do povo, enfrentando e derrotando todos os vilões que surgiam em seu caminho. Essa vitória não só estabeleceu Hulk Hogan como campeão, mas também deu início a uma era em que ele se tornaria sinônimo de WWE para toda uma geração de fãs, armando para Sting em sua rivalidade na WCW. A formação da NWO marcou uma reviravolta histórica na carreira de Hulk Hogan, que virou heel pela primeira vez desde que ele se tornou uma superestrela. Ao assumir esse novo papel, Hulk Hogan adotou uma postura impiedosa, reinventando completamente sua imagem e revitalizando sua carreira na WCW. Um dos momentos mais inteligentes e cruéis dessa nova fase foi quando Hulk Hogan e o NWO contrataram um Sting falso para participar dos ataques contra os heróis da WCW. A ideia era simples, mas genial: fazer com que os colegas rivais e até os fãs acreditassem que Sting havia traído a WCW e se juntado à NWO. E o golpe acabou funcionando. Sting ficou completamente abalado por ter a sua honra questionada e se afastou dos ringues, retornando com um novo visual sombrio e silencioso, inspirado no filme O Corvo, e essa transformação marcou o início de uma das histórias mais icônicas da WCW, com Sting preparando lentamente a sua vingança contra Hulk Hogan e a NWO, um arco de redenção que culminaria em um dos confrontos mais aguardados da história do wrestling. A clássica batalha do bem contra o mal, Hulk Hogan contra Roddy Piper na WWE. Durante a era de ouro da WWE, Vince McMahon entendeu que precisava criar histórias com heróis e vilões bem definidos para conquistar o público. Hulk Hogan rapidamente se estabeleceu como o grande mocinho, o símbolo do bem, da justiça e do patriotismo. Mas todo grande herói precisa de um vilão à altura, e foi aí que entrou o Roddy Piper. Piper assumiu com maestria o papel de maior heel da época, desafiando Hulk Hogan com insultos, atitudes desrespeitosas e provocações intensas. Ele era irreverente, imprevisível e odiado pelos fãs, o antagonista perfeito para contrastar com o carismático e honrado Hulk Hogan. Essa rivalidade culminou em um dos momentos mais importantes da história do wrestling, o main event da primeira WrestleMania, em 1985. Uma luta de duplas recheada de drama e expectativa. Hulk Hogan se uniu ao ator Mr. T para enfrentar Roddy Piper e Paul Orndorff, que contavam com o lendário cowboy Bob Orton no seu canto. E foi mais do que uma simples luta. Foi um verdadeiro espetáculo entre o bem e o mal, entre o ídolo do povo e o provocador implacável. Essa storyline não só consolidou Hulk Hogan como rosto da WWE, como também ajudou a transformar a WrestleMania em um fenômeno cultural que mudaria a história do pro wrestling. Roddy Piper enfrenta Hulk Hogan na WCW, um confronto de lendas e velhas mágoas. Logo após Hulk Hogan surpreender o mundo virando um heel e se juntando à NWO na WCW, a empresa decidiu reacender uma das rivalidades mais icônicas da história do wrestling, ao contratar ninguém menos que Roddy Piper.
Diferente da WWE nos anos 80, agora os papéis estavam invertidos. Piper era o herói, indignado com a corrupção moral de Hulk Hogan, que havia abandonado seus valores e se tornado um vilão covarde. Roddy Piper deixou claro que a sua missão era pessoal, acertar as contas com Hulk Hogan, anos depois da tensão entre os dois. A rivalidade teve momentos intensos, com Hulk Hogan zombando das lesões de Roddy Piper, até mesmo na frente da família dele, em promos pesadas e provocadoras. Mesmo com a idade avançada, os dois entregaram tudo o que podiam no ringue. Ainda que as lutas não fossem as melhores tecnicamente, a história por trás manteve o público completamente envolvido. Os fãs da WCW vibraram com as promos emocionantes de Roddy Piper, que falava com o coração, sem roteiro, dizendo exatamente o que o público queria ouvir. Essa rivalidade não só reacendeu o passado, como mostrou que mesmo depois de tantos anos, Roddy Piper e Hulk Hogan ainda tinham poder para dominar os holofotes. Um duelo épico, Hulk Hogan contra o Ultimate Warrior, na WrestleMania 6. Durante anos, a fórmula da WWE era clara. Quem enfrentasse Hulk Hogan acabava virando vilão. Mas em 1990, a empresa tomou uma decisão ousada ao colocar dois dos maiores heróis da época frente a frente, Hulk Hogan contra Ultimate Warrior. E o main event da WrestleMania 6 foi vendido como uma batalha de titãs, uma verdadeira luta de super-heróis, comparada a um confronto entre Batman contra Super-Homem. Ambos eram amados pelo público, carregavam uma aura imbatível e tinham um apelo gigantesco entre os fãs. O combate entregou tudo o que prometeu: emoção, energia e um público completamente envolvido. E o mais surpreendente foi o final. Hulk Hogan perdeu limpo, no centro do ringue, algo extremamente raro em sua carreira. Ao invés de reagir com ego ou frustração, Hulk Hogan levantou o braço de Ultimate Warrior, passando simbolicamente a tocha e reconhecendo o novo rosto da companhia. Foi um dos momentos mais marcantes da história da WWE, tanto pelo espetáculo quanto pela importância simbólica, e mesmo perdendo, Hulk Hogan saiu muito maior do que nunca aos olhos dos fãs, mostrando que também sabia fazer história quando não estava vencendo. O maior combate da carreira de Hulk Hogan contra Andre the Giant na WrestleMania 3. Hulk Hogan sempre foi o herói que derrubava gigantes, mas nenhum confronto foi tão grandioso quanto o que aconteceu contra Andre the Giant, o maior nome da luta livre até então, literalmente e simbolicamente. Durante anos, Andre the Giant era visto como um aliado de Hulk Hogan, um verdadeiro gigante gentil, mas tudo mudou quando, em um dos heel turns mais dramáticos da era dourada da WWE, Andre the Giant se voltou contra Hulk Hogan por inveja de sua popularidade e sucesso como campeão. A amizade desfeita criou um clima tenso e pessoal, e o público ficou hipnotizado com a possibilidade de ver esses dois titãs colidindo. A rivalidade culminou na WrestleMania 3, diante de mais de 93 mil pessoas, naquele que se tornou um dos momentos mais icônicos da história da WWE. Hulk Hogan, pela primeira vez, parecia realmente vulnerável. Do outro lado estava um desafiante aparentemente invencível. Mas então veio o impossível. Hulk Hogan ergueu Andre the Giant e aplicou um body slam histórico, arrancando uma reação inacreditável da multidão. A vitória solidificou Hulk Hogan como um verdadeiro super-herói da luta livre. Esse combate não foi apenas o maior da carreira de Hulk Hogan, foi um ponto de virada para a WWE, e se estabeleceu de vez como um fenômeno global. A rivalidade real contra Vince McMahon, quando o bastidor virou uma luta na WrestleMania 19. Em 2003, Hulk Hogan voltou à WWE em uma era mais realista, onde o público já sabia o que acontecia por detrás das câmeras. Foi então que a empresa decidiu transformar uma rivalidade na vida real em um confronto épico nos ringues, contra ninguém menos que o próprio Vince McMahon, o dono da WWE. Durante os anos 90, Hulk Hogan e Mr. McMahon tinham uma queda de braço pública. Hulk Hogan trocou a WWE pela rival WCW, e McMahon enfrentou um dos períodos mais tensos de sua carreira com o famoso julgamento dos esteroides, em que Hulk Hogan foi testemunha. Esses acontecimentos foram abertamente mencionados na construção do combate.
trazendo um tom pessoal e tenso ao enredo. O confronto aconteceu na WrestleMania 19 e foi mais do que uma luta, foi um acerto de contas. Sangue, cadeiras, brutalidade e emoção marcaram um dos combates mais subestimados da história do evento. Hulk Hogan venceu, mas os dois saíram engrandecidos. Foi um daqueles raros momentos em que o mundo real e o mundo da luta livre se misturaram perfeitamente, criando uma história que tocou os fãs antigos e ainda emocionou os novos. Passado contra presente, a lendária rivalidade entre Hulk Hogan e The Rock. A WrestleMania 18 foi palco de um dos confrontos mais lendários da história da WWE, Hulk Hogan contra The Rock, uma verdadeira batalha de gerações, simbolizando o passado glorioso contra o presente dominante da empresa. Naquela época, Hulk Hogan havia retornado à WWE como parte da NWO, atuando como vilão. Já The Rock era o astro atual, carismático e querido pelo público. Mas algo mágico aconteceu naquela noite. A torcida se voltou a favor de Hulk Hogan, transformando o vilão em herói diante de uma multidão que queria reverenciar a lenda. Apesar do papel de heel, Hulk Hogan foi ovacionado a cada golpe. The Rock, surpreendido, precisou adaptar a sua postura em tempo real. O duelo foi épico, cheio de emoção, respeito e narrativa. Mais do que um combate simples, foi um momento histórico onde duas eras colidiram. O impacto foi tão grande que inspirou futuras rivalidades semelhantes, como John Cena contra The Rock e Roman Reigns contra John Cena, mas nenhuma delas conseguiu capturar a mesma força e magia emocional de Hulk Hogan contra The Rock. Foi o tipo de combate que transcendeu roteiro e personagens. Foi pura história sendo escrita no ringue. A ascensão e queda dos Mega Powers, quando dois titãs colidiram. A aliança entre Hulk Hogan e Macho Man Randy Savage foi um dos momentos mais eletrizantes da era de ouro da WWE, quando os dois maiores astros da época se uniram para formar os Mega Powers. Parecia que os Vingadores do wrestling estavam tomando forma. Ao lado deles, Miss Elizabeth, a manager e esposa de Macho Man Randy Savage, dava ainda mais emoção e tensão a essa parceria. Durante um tempo, os Mega Powers dominaram o cenário, protagonizando combates épicos e sendo a principal atração dos grandes eventos da empresa. Mas, com toda a grande aliança entre egos gigantes, o colapso era inevitável. Aos poucos, os ciúmes de Macho Man Randy Savage começou a crescer, principalmente por causa da atenção que Hulk Hogan recebia e da proximidade dele com Miss Elizabeth. Esse ressentimento explodiu de vez quando Macho Man Randy Savage atacou Hulk Hogan, encerrando a amizade e virando um dos rios mais intensos da época. A rivalidade culminou na WrestleMania 5, com uma carga emocional altíssima, o fim da amizade, o embate por Miss Elizabeth e a disputa pelo cinturão da WWE. No fim, Hulk Hogan derrotou Randy Savage e se vingou, encerrando um dos arcos mais dramáticos e bem construídos da história da WWE. A saga dos Mega Powers foi um verdadeiro épico de amizade, traição e redenção, e marcou para sempre o jeito como o wrestling conta histórias dentro e fora do ringue. A ascensão e queda da NWO, a revolução liderada por Hulk Hogan. Depois de anos como o rosto heróico da luta livre, Hulk Hogan fez um impensável em 1996 e se aliou a Kevin Nash e Scott Hall e se tornou o maior vilão da indústria, dando início à lendária New World Order, a NWO. Tudo começou quando Eric Bischoff buscava competir de igual para igual com a WWE. Convenceu Hulk Hogan a abandonar o personagem de Hulkamaniac e explorar um novo lado, um lado mais sombrio. O público não estava mais tão empolgado com o herói patriota dos anos 80, e o heel turn de Hulk Hogan foi chocante. O momento em que ele revelou ser o terceiro homem na NWO no Bash at the Beach entrou para a história. O impacto foi imediato, a WCW explodiu em popularidade e o wrestling entrou em uma nova era, mais sombria, mais realista e muito mais imprevisível. Hulk Hogan agora era Hollywood Hogan, e ele liderou uma das facções mais dominantes e influentes de todos os tempos, em uma verdadeira invasão dentro da própria WCW. A trairagem, os ataques em grupo e o visual preto e branco mudaram a cara da luta livre. A NWO
não apenas salvou a carreira de Hulk Hogan, como também transformou completamente o cenário da luta livre mundial, fazendo a WCW superar a WWE em audiência por 83 semanas seguidas. Foi um dos arcos mais impactantes e revolucionários que o wrestling já viu, e tudo começou com a coragem e ousadia de Hulk Hogan em se reinventar. Então é isso, galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!